De assunto agora, meus amigos, porque a Polícia Civil de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, afirma que um banco criado pelo PCC movimentou 8 bilhões, com B de bola, para bancar políticos. A corporação investiga o esquema criminoso também, seu esquema criminoso também teria envolvido 19 empresas. De acordo com a delegacia, os valores beneficiaram ao menos 3 candidatos em Mogi das Cruzes, Ubatuba e Santo André. Quero começar essa rodada com o Henrique Kriegner, porque a gente está vendo aí o PCC, a facção criminosa, investindo na política, investindo em candidatos nestas eleições municipais. Acredito que não só nessa, nas anteriores provavelmente já tivemos, não só candidatos, mas eventualmente até eleitos pelo crime organizado. E aí, com a quantia, nesse caso, de 8 milhões é o que investiga a Polícia Civil. Kriegner. É preocupante mesmo. Agora, Koba, não é novidade, como você falou. Não é que eles começaram a investir agora nesses candidatos. E isso também, entender isso ajuda a gente a explicar como que o PCC chegou onde chegou. De ser uma organização que já está presente aí em mais de 24 países, são 24 países os que têm operação confirmada do PCC, centenas de milhares de pessoas trabalhando, entre aspas, aí, não dá nem para usar direito essa palavra, mas sendo atuantes ou representantes, pessoas em de altíssimo nível educacional, pessoas formadas com licenças e, vamos dizer também, pessoas em altos postos não só do governo, como eu quero dizer, questão no executivo, mas eu quero dizer também do Estado brasileiro. A gente tem o PCC trabalhando intencionalmente para aparelhar, para ter lugares e costas quentes para facilitar não só as suas operações, como também limpar a barra aí de quando acabar sujando, como operações como essa. A Polícia Federal tem feito um trabalho sensacional. A Polícia Federal, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo, inclusive até chegando a envolver a Guarda Civil Metropolitana na cidade de São Paulo, já tem deflagrado operações aí valiosíssimas que tem colocado e feito esses líderes aí terem um pouco de dor de cabeça. Isso já é um começo, a gente está vendo semana após semana, precisa ser dito aqui o quanto que isso tem avançado. Agora, não dá pra gente subestimar. Esses caras têm costas quentes, eles têm operações muito bem definidas, não é só o tráfico de drogas, envolve outros tipos de tráfico também e outras atividades. Esse é o perigo que a gente não pode perder de vista. Por isso que na eleição não é só o rostinho bonito, o discurso alinhado, que o eleitor tem que prestar atenção, João Belucci? Tem que ver a história do cara, de onde ele veio, o que ele fazia, por onde ele já passou, qual foi a entidade, a instituição, a empresa que ele produziu algo, será que ele tem um histórico problemático ou não? Não dá para sair acreditando em qualquer discurso bonito nas eleições, meu amigo? Não, perfeito, Kobayashi, até porque a gente vê, principalmente nos grupos de esquerda, por exemplo, tem muitos candidatos financiados por capital externo via ONGs, que produzem esses estudos com vários números altamente criticáveis de estatísticas. Agora, eu gostaria de observar nesse caso do PCC também, porque o banco que é mencionado na notícia, que é 4T Bank ou Forte Bank, o perfil está ativo no Instagram, o site está no ar. Então, assim, precisa ir um pouco além, Eu sei que certamente o MP e a Polícia Civil estão respeitando o devido processo legal, mas precisa pegar a jurisprudência atual, que é só falar que é proteger a democracia e já derruba, porque realmente está no ar o perfil. Se alguém entrar lá e for abrir uma conta, provavelmente consegue. E é importante a gente não confundir esses bancos digitais ilegais, como é o caso desse, que não tem autorização do Banco Central, com os bancos digitais normais, os convencionais que possibilitaram um grande acesso à população, O Brasil é um dos países mais bancarizados do mundo, com um sistema bastante avançado. Tem a questão do Pix, que muito se questiona a privacidade do Pix, uma questão que precisa ser levantada, a questão da privacidade dele, que não tem uma privacidade assim adequada, O governo poderia ter acesso, inclusive, sem a ordem judicial. Muitos especialistas levantam esse ponto. E a se mencionar também a questão de muitos candidatos, fica difícil ver o que ele defende de fato, Porque eles são muito camaleões, Na eleição é um discurso, depois, vou aqui compor, senão não tem a governabilidade, A gente sempre fica muito confuso como eleitor. E muitos lobbies, Cada candidato ali tem um lobby e se especula, viu, Kobayashi, que muitos setores nas prefeituras seriam dominados pelo crime organizado, que eles são sempre ali. Se diz, o setor do lixo, se diz setor do ônibus, é uma especulação, não estou afirmando que seja, mas ali são nichos ali de corrupção que a gente tem sempre noticiado e que aparentemente não vai mudar isso. Vide aqui em São Paulo o contrato de subsídios das empresas de ônibus com a prefeitura, que arranca do cidadão paulistano aqui mais de 1 bilhão por ano. Já que você falou
nos ônibus da cidade de São Paulo. Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Concierge, que apontou uma fraude bilionária com o uso de fintechs. A organização criminosa, alvo das investigações, é suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas e esconder os valores para a Upbus, que é uma empresa de ônibus de São Paulo, suspeita de envolvimento com o PCC, empresa de ônibus com contrato com a prefeitura, inclusive prestando serviços. A suspeita é de que a quadrilha utilizava contas nas fintechs e operações a partir de máquinas de cartão de crédito para movimentar dinheiro sem entrar no sistema financeiro oficial e assim deixar as quantias imunes a bloqueios judiciais e de ações tributárias. Ao menos 15 pessoas foram presas na operação. A estimativa é que os criminosos tenham lavado 7 bilhões e 500 milhões de reais. Então tudo aí na faixa dos 8 bi. Bi com B de bola, que o brasileiro dificilmente um dia saberá do que se trata, o tal do bilhão, meu querido Diogo da Luz. E nesse caso até envolvendo empresas com contratos públicos, com a Prefeitura de São Paulo, como é o caso da Upbus, que está inclusive com uma intervenção do município de São Paulo depois de uma operação do GAECO, aqui do Ministério Público de São Paulo. Pois é, Kobayashi, eu fico um pouco assustado quando eu vejo essas notícias e imagino você como cidadão também. Como é que a gente vai pegar um ônibus? Como é que a gente vai abrir uma conta no banco? Como é que a gente vai votar numa pessoa quando a gente escuta repetidas vezes que a polícia está desconfiada que o PCC esteja envolvido nessas áreas todas? Mas como assim? Que o PCC, que o crime organizado está envolvido na política, eu sei há muitas eleições, não tinha nenhuma dúvida. Mas aí eu vejo com frequência a polícia emitir essas notícias, ora em São Paulo, ora na região de Mogi das Cruzes, ora no oeste paulista, ora no nordeste, e não é só no estado de São Paulo. Eu fico pensando, eu que tenho muito respeito pela polícia, que é muito mal estruturada, que teve agora o direito de contratar mais 4 mil policiais, que não tampa nem as cáries, coitada da polícia, de tão desestruturada que ela está. Ela precisa de mais 15 ou 20 mil contratações para atingir seu nível mínimo de funcionamento e poder trabalhar direito. E eu fico pensando, por que ela solta essas notícias? Quem é o cartola? Quem é o homem forte da polícia ou próximo da polícia que está soltando isso, provavelmente querendo se promover de alguma maneira e pondo em risco a imagem da polícia, que já é muito difícil pela falta de estrutura. Não consigo compreender onde querem chegar as pessoas. Nós queremos as notícias dizendo assim: prenderam tantos bandidos, fecharam a fintech, fecharam o banco do PCC, estão todos na cadeia e possam ir votar tranquilamente que a coisa está resolvida. Só suspeitas e suspeitas me leva a impressão que tem uma assessoria de imprensa aí que está querendo muito mais do que mostrar a força da polícia, mostrar a força de algum poderoso perto da polícia. E aí, Luiz Fernando Pacheco, tem uma questão aí também de respeitar a fase em que a polícia atua, né? Que é justamente essa, antes de um processo. É o máximo que a polícia pode fazer, ou não? Eu acredito que sim. Eu estou, como já foi dito aqui, eu estou bastante positivamente impressionado com a atuação da Polícia Federal em conjunto com a polícia dos estados, em especial a polícia do estado de São Paulo. Já disse aqui muitas vezes que sou crítico de parte da polícia de segurança pública implementada pelo governador Tarcísio, mas eles estão andando bem nessa perseguição ao PCC, ao crime organizado, porque a gente só vai conseguir estrangular o crime organizado quando a gente estrangular financeiramente o crime organizado. Toda organização criminosa, ela só tem um sentido, que é arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro e poder usar o dinheiro. Como é que ela pode usar o dinheiro? Lavando o dinheiro. Então, os órgãos de inteligência indo atrás desses bancos falsos que operam à margem da lei, bloqueando esses valores, nós temos alguma esperança de que o crime organizado seja contido. Falávamos aqui de que
o PCC tem financiado políticos. Não são só políticos. O PCC, o crime organizado, outras organizações criminosas, o PCC é com certeza a organização criminosa mais forte do Brasil, com caráter transnacional, uma máfia transnacional. Eles angariam jovens para formá-los, eles financiam o estudo desse jovem para que no futuro o jovem seja um delegado de polícia, um investigador, um promotor de justiça, um juiz de direito. Óbvio que esse jovem pagará depois um preço. Ele vai ser escravo dessa organização criminosa para o resto da vida. Eles estão se aparelhando no judiciário, estão se aparelhando no legislativo, elegendo deputados, vereadores, estão se aparelhando também no executivo, né? Porque eles financiam prefeitos, mas o prefeito, uma vez eleito, amanhã eles vão cobrar contratos de licitação para, por exemplo, o tratamento do lixo, né, exatamente para lavagem do dinheiro. Aliás, muito me impressiona, não quero acusar ninguém aqui, mas muito me impressiona que o presidente de um partido se diga um partido que tem um candidato que está concorrendo aqui em São Paulo, né? Vou dizer o nome, não tenho medo não. Pablo Marçal é o candidato. O presidente do partido dele se declarou abertamente ligado ao primeiro comando da capital. Então isso é uma coisa muito grave que tem que ser investigada e, se for o caso, combatida. Isso aí inclusive virou investigação, vai ser naturalmente processado e julgado se chegar ao Ministério Público. Eu não estou acusando ninguém, absolutamente não estou acusando ninguém, não estou acusando o Pablo Marçal de ser um membro de facção criminosa. Mas no momento em que o presidente do partido dele se diz abertamente, né, diz que ajudou na liberação de um chefe do primeiro comando da capital, que se diz ligado ao primeiro comando da capital, isso é algo muito grave. Ele diz que não tem ligação nenhuma, que ele somente usou a legenda, né? Isso mas o Pablo Marçal chegou, não era ambientado em partido. Isso aí não é uma coisa pequena, gente. É o presidente de um partido e ele se disse ligado a uma facção criminosa. Isso é muito grave. Presidente de partido não pode ter envolvimento com crime. Inclusive, se você pesquisar na história recente, quantos presidentes de partidos condenados nós já tivemos, dos mais variados partidos, e se esse tiver alguma investigação com crime, certamente vai ser processado e merece ser julgado, porque não dá, né? Partido político com presidente criminoso, presidente condenado, presidente preso, presidente de partido preso, não dá para conviver numa democracia desse jeito. Eu quero ouvir aqui o Emerson Tawil, que sabe tudo de direito militar, de ações policiais, né? Inclusive, falei que o Pacheco é advogado da primeiríssima prateleira dos advogados criminalistas, assim também Emerson Tawil é advogado da primeiríssima linha dos advogados aí dos policiais militares, atua no TJM, né, o meu querido Tawil? E sabe também a vida dos policiais que estão aí trabalhando contra o primeiro comando da capital. Primeiro, modéstia sua. E alguns pontos aqui, o Diego fala assim que a polícia é mal aparelhada. Eu vou fazer uma correção, ela não é mal aparelhada, ela é muito bem equipada, preparada, mas nós temos sim hoje um grande problema do seu efetivo, né? Ainda quando eu estava nas fileiras, nós chegamos a alcançar 98 mil policiais na ativa. Você foi policial, não é isso? Policial, 16 anos. Civil e militar junto, você diz? Não, tô falando da polícia militar. Só polícia militar. Polícia militar. Eu não falei militar, não. Eu falei da civil. Quem investiga é civil. Não, polícia judiciária. A civil que é desestruturada. Sim, ela tem... Se ela fosse bem estruturada, ela investigaria os crimes comuns e os crimes dos palácios também. O maior instituto criminalista do país e um dos melhores do mundo nós temos em São Paulo. Então, o que falta, na verdade, é vontade política para que nós tenhamos uma legislação que possa proporcionar, né, uma efetividade por parte dos nossos agentes, coisa que não tem, respaldo por parte dos governos, que muitos deles abandonaram as polícias militares. Hoje, aqui em São Paulo, de modo especial, o Tarcísio está numa tentativa, junto com o secretário Derrite, de resgatar isso, e tem feito, do meu ponto de vista, com uma excelência muito boa. E como o Pacheco, agora eu vou pegar o gancho do Pacheco, como ele falou, deu exemplo aqui da própria eleição à Prefeitura de São Paulo, nós temos dois pontos aí em que o governo ainda não conseguiu tratar.
né? A política aqui, por conta desse novo formato que o Pablo Marçal, como ele disse, vem desencadeando nessa política em que todos os outros estão ficando passos largos, né? Não está dando para ele ver no retrovisor quem é o último. Ele tomou a frente, né, por conta desse novo formato e não sabem como contra-atacar isso. Não estou fazendo uma campanha e tal, mas essa é a grande verdade. Do outro lado da banda, da parte governamental, nós temos que dizer o seguinte: o crime só avança quando existe a ausência do governo. É o assistencialismo por parte, né, do crime que acaba angariando aquele jovem, né, e ganha muito bem, tá? Ganha muito bem. E aí, quando você não tem uma política pública real que possa investir no cidadão para que ele tenha um futuro digno, capaz, independente de depender, na verdade, perdão, até o pleonasmo, de depender do próprio governo, isso torna uma democracia, um país próspero, coisa que nós não temos. Então, foi permitido com que o crime organizado fosse avançando em dose homeopática e hoje chegou nessa proporção. Sim. Não sabem como lidar com isso hoje. Hoje eles estão em uma metástase social, né, que a gente vive, porque estão inseridos, nós temos notícias que no executivo, no legislativo e no próprio judiciário, como disse o próprio Pacheco. A época em que eu fazia faculdade, nós tínhamos lá, na época ainda estava na PM, tinha um sujeito lá que já havia sido preso por tráfico de drogas, estava fazendo faculdade de Direito. Qual era a intenção? Fazer sua autodefesa? Não sei. Então, são pontos como esse que causam, né? A luz de alerta já está acesa há muito tempo. Como lidar com isso? Então, é como eu disse, a ausência do Estado proporciona essa potencialidade do crime organizado. Sim. Eles são extremamente organizados. É uma empresa, podemos dizer que é uma empresa sem CNPJ, né? Que não cabe ali o bloqueio. Mas a justiça está bloqueando quem não tem CNPJ. Não, tudo Vai bem. bloquear o PCC também. Oh, então, puta, glória a Deus. Vamos dizer assim. Fala lá. O MST também, né? O MST também. Vai lá. Tauil, eu falei da Polícia Civil. Não, perfeito. E não precisa ser nenhum entendido para saber que a Polícia Civil tem falta de gente. Precisa de pelo menos mais 20 mil policiais civis contratados. Falta estrutura, sim. Falta dinheiro, falta recurso. Basta você entrar numa delegacia e dar uma olhada. Deve ser 20 mil? 20 mil. Este governo contratou 4 mil e está fazendo propaganda. É bom, contratou, esse é o lado certo, mas 4 você mil, sabe que vai esbarrar 4 mil no ainda, fator. 4 mil ainda é muito pouco. Basta olhar o carro da Polícia Civil quando você estiver andando na rua. Dá pena. Se você comparar com a estrutura que a PM tem. A Polícia Civil é aquela que investiga. Ela não tem a estrutura que o Estado de São Paulo demanda. Temos a melhor estrutura policial do Estado, do país? Sim, mas muito aquém do que deveria ser. E eu insisto, elas não são estruturadas em todo o Brasil, porque os governadores sabem. Não estou falando este ou aquele, que se ela fosse muito bem estruturada, as polícias descobririam os crimes comuns, prenderiam as pessoas e também descobririam os crimes dos palácios, que eu tenho absoluta convicção que ocorrem, porque não é possível que, de repente, a gente não tenha mais nada de corrupção no país inteiro. Diogo, mas ainda assim eu vou fazer o gancho, né, se me permita. Concordo com você no número general. Entretanto, a comparação que eu faço é como se você desse uma Ferrari na mão no sujeito que não sabe dirigir. Não adianta você dar essa Ferrari para ele, sendo que eles não têm respaldo. A legislação não proporciona uma forma efetiva de trabalho. O judiciário, nós temos decisões de que líderes, né, grandes líderes do próprio crime organizado, que é o assunto que a gente está debatendo aqui, foram soltos através de uma penada. Né, com 2 condenações transitadas. Aí é mudar de assunto. Me desculpe, é mudar de assunto. O judiciário não tem proporcionado. Qualquer policial civil que esteja nos ouvindo certamente vai concordar que a Polícia Civil, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, é desmerecida, é tratada como segunda classe e com pouca estrutura. Eu não tenho dúvida. Eu insisto, entra numa delegacia e veja. Só que não vá no fim de semana, porque muitas delas estão fechadas por falta de gente. Um dado de dezembro do ano passado, da Secretaria de Segurança Pública, dizia que a gente tem um déficit na Polícia Civil, ou tínhamos um déficit na Polícia Civil de 34%. Significa que a cada 10, aqui no estado de São Paulo, a cada 10 policiais civis, 3 não tem. E aí agora que o governo Tarcísio com o Derrite estão promovendo concursos e nomeações, né? Foram 4 mil policiais nomeados recentemente e que estão em curso de formação. Vamos lembrar que esse déficit é uma construção histórica. Ao longo de muitos anos é que a gente foi deixando essa Polícia Civil nesse estado muito triste de falta de policiais e que gera o quê? Falta de solução de crime. E quando não tem solução de crime, a criminalidade, por consequência, também aumenta, já que
não haverá punição, né, meu amigo? Já o inverso na Polícia Militar, por exemplo, os 4 últimos concursos para 2.500 vagas, nenhum deles foi preenchido na totalidade. Por quê? Porque está tendo uma abstenção de tentar ser policial. O cara não quer mais ser policial militar. Ganha pouco, né? Não melhora o salário. Toma porrada e não tem condições de trabalho. É importante colocar também que eu já fui vítima disso, imagino que vocês também, de maltrato na delegacia da Polícia Civil. Isso uma coisa não justifica a outra. A gente sabe que a falta de investimentos é isso, mas também muitas vezes você tem policiais de mau humor ali que tratam mal a pessoa, às vezes desiste de fazer um boletim de ocorrência pela demora, pelo mau humor. Enfim, é uma coisa multifatorial que precisa. Mas imagina, João, o mau humor de um escrivão, de um investigador, de um delegado, que quando você chega lá para fazer uma queixa, ele fala: eu sei que nós não temos estrutura, eu sei que nós não vamos poder investigar porque falta gente, falta equipamento, falta tudo. Ele sabe disso, é claro que ele fica de mau humor. Precisa estruturar a polícia. O nosso maior problema no Estado e no país é segurança. A gente precisa levar isso mais a sério e dar oportunidade desses importantes policiais trabalharem por nós. E tem um detalhe, meu querido Pacheco, para você falar, que já ia falando. Esse dado de déficit de 34% em relação ao quadro da Polícia Civil já é de um quadro, que dizem os especialistas, nossa querida Raquel Galinatti fala sempre isso, já é de um quadro defasado. Porque lá atrás, há muitos anos atrás, quando se criou esse quadro de ideal de número, né, de policiais civis, delegados, escrivães e investigadores, se diminuiu o quadro por motivos políticos, na época, há muitos anos atrás. Ou seja, então não seria nem faltando 3 a cada 10, faltaria muito mais para solucionar o tanto de crime que a gente tem hoje. Até porque o crime também evoluiu, né? A gente tem novos crimes na praça, não só aqueles que já existiam há quase 3 décadas. Exatamente, Koba. Eu estava aqui puxando o microfone com um sorriso no rosto, porque eu estava concordando aqui com o jogo da luz. Então eu falei, nossa, que alegria. Mas, preocupante, hein? Não, mas essa alegria é em algo... O Diogo não se expressou bem. É uma alegria. É uma alegria. Volta pra ele. Até eu e o Diego Tavares aqui, no Linha, durante a semana, de vez em quando a gente concorda. Mas eu conheço a Polícia Civil, posso dizer que conheço profundamente o trabalho com a advocacia criminal há quase 30 anos. Sempre houve uma defasagem e ela só foi piorando ao longo dos anos e das décadas. O Estado não investe na formação do policial, na boa remuneração, não investe em insumos para que o policial possa trabalhar. O combate é diferente, hoje é mais digital também. Você vai... Não, então é digital, mas você vai numa delegacia de polícia e o camarada não tem um computador funcionando. Entende? Há anos atrás, quando a gente ainda trabalhava no papel, quantas vezes um escrivão de polícia me pediu: doutor, dá para o senhor trazer um toner aqui? Porque nós estamos sem toner para imprimir aqui o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante. Isso perdura até hoje. E como você bem disse, Kobayashi, o crime organizado, ele vai se aprimorando, enquanto a polícia vai ficando para trás, com um déficit de recursos humanos e com um déficit de recursos para trabalhar. A gente tem que investir, o Estado tem que investir. Eu tenho falado isso incessantemente, incansavelmente. O Estado tem que investir no policial e tem que investir em elementos que tornem o trabalho da polícia um trabalho eficaz e inteligente. Porque a gente só vai conseguir combater o crime organizado, o batedor de carteira aí na rua e tal. Isso aí sempre existiu, sempre vai existir. O estelionatário, os golpes do bilhete premiado, esse tipo de coisa. Tudo isso aí existe, sempre existiu. Mas hoje nós temos uma criminalidade sofisticada, que lava dinheiro, que some com o dinheiro, que dá... O que é lavar dinheiro? É você pegar aquele dinheiro que não tem origem, que é um dinheiro sujo, e transformar ele num dinheiro limpo. Como é que você faz isso? Comprando um posto de gasolina, você dá um lucro irreal a esse posto de gasolina, comprando hotéis, comprando todo tipo de empreendimento,
alavancando o faturamento de maneira, maquiando o balanço, fantasiosamente alavancando esse orçamento, e aí, por consequência, lavando o dinheiro, trazendo esse dinheiro sujo para o mundo real, né? Porque o crime só existe... Sim. Eu volto a repetir, o crime só existe porque existe um proveito econômico. Se você impedir o criminoso de utilizar o dinheiro, ele não tem por que cometer o crime. Não é? Eu estou falando desses crimes, crimes relacionados, evidentemente, a essas quadrilhas, a essas organizações criminosas. Então só há uma solução: investir em polícia, em especial, no caso, na polícia investigativa, aparelhando essas polícias com as maiores e melhores tecnologias e valorizando o policial. Porque é aquilo que também já foi falado aqui, não há vácuo de poder. Não há vácuo de poder. Por que esses jovens são cooptados pelo crime organizado? Porque o Estado não chega até eles. Mas que incrível, hein? Até aqui nós estamos concordando quase que plenamente, não, Luiz Fernando? Nem acredito. Que bom, muito bom. Pena que seja um assunto tão triste. Vale lembrar que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem 60 mil ordens de prisão nas suas gavetas que ela não cumpre porque não consegue, porque falta gente. E se conseguir... Inclusive cadeia para colocar essas pessoas. Exatamente, se agora, conseguir cumprir, não tem onde pôr. Agora tem um ponto muito importante. Se pôr, sai na saidinha. E tem um ponto muito importante que muitas pessoas acabam esquecendo de falar. O crime organizado só cresce quando existem proibições. E a gente às vezes proíbe coisas que não deviam proibir. Nós proibimos os loteamentos para pobres. Essa é a realidade no Brasil inteiro. É tão complexa a legislação para fazer um loteamento que ninguém consegue fazer um loteamento legal. Por exemplo, um terreno tem que ter no mínimo 5 por 25 metros quadrados. 125 metros quadrados. Fica muito caro. Aí o que acontece? O PCC vira o grande loteador e deixa grande parcela dos moradores da periferia na mão deles e dá um enorme negócio para essa gente. É preciso simplificar as nossas proibições, gente. O que o Pacheco falava aqui sobre a falta de estrutura para a polícia é muito verdade. Nesse ano mesmo, em maio, há poucos meses atrás, eu tive na Delegacia do Meio Ambiente de Diadema para acompanhar um flagrante, meu querido Pacheco. Fui acompanhar o flagrante, sabe o que aconteceu? Flagrante ambiental? Flagrante em crime ambiental. Tivemos que ir, todos nós, a outra delegacia, ao primeiro DP de Diadema. Por quê? Porque não tinha internet na Delegacia do Meio Ambiente. Não dá para colocar no sistema. Delegacia sem internet. Não sei se era um fato daquele dia, se isso é todo dia, se isso é algo do cotidiano. Mas assim, como é que pode uma delegacia para investigar crime sem internet, ô meu querido? Não dá nem para fazer uma pesquisa no Google, o investigador. Pois é, e se você roteasse, né, no seu celular, ainda não ia ser o suficiente. Pois é. E eu só volto, só para fechar, Kobayashi, o banco que é mencionado na matéria, que teria movimentado esses 8 bilhões, que é o 4T Bank, ou Forte Bank, o perfil no Instagram está ativo, o site está ativo, então a polícia precisa ter essa leitura digital também, de derrubar imediatamente. Lembrando que o Instagram, ele é do Mark Zuckerberg, o censurador natural, sem ordem judicial ele já censura todo mundo. Agora, meu querido Kriegner, como é que resolve esse tamanho do PCC? Porque os colegas todos já falaram, tá lavando dinheiro, tá agora participando da política também, do outro lado tem a polícia com todas essas dificuldades, e para resolver, tem jeito de um dia alguém chegar aqui e falar, acabou, um dia existiu o PCC, ou isso seria uma utopia? Essa é a pergunta, né, de $1 milhão. O que dá pra gente ver... O Pacheco paga em um dia. Que é o que o Pacheco ganha num dia só, né? De 8 bilhões. Um dia eu vou chegar nesse nível também, pessoal. Eu tô com essa esperança. Mas a realidade é que a gente tem aí penetrações em diferentes camadas da sociedade que é muito difícil de acreditar que vai tirar de uma vez por todas. O que dá pra fazer, como o Diogo muito bem colocou aqui, a questão das proibições, é você estrangulando e fazendo com que a organização tenha que se reinventar para que ela mesma venha se auto-implodir. Vale a gente lembrar os casos das máfias, tá bom que máfias são sistemas diferentes do que é a projeção que o PCC e outras organizações, cartéis têm abraçado, mas as máfias, elas não foram sufocadas de fora para dentro. Elas foram
tendo as inibições e na tentativa de se reinventar, na tentativa de permanecer ali, elas se implodiram. Foi assim quando as máfias começaram a se misturar com a questão do tráfico de drogas, quando começaram a entrar em mercados que elas não tinham aí domínio algum e também começaram a esbarrar nas questões geracionais. Foram esses os grandes dois fatores que fizeram com que elas se confundissem ali internamente e aí perdessem espaço, perdessem dinheiro e perdessem poder também, que é o que sustenta as bases aí, né, da atuação dessas organizações. Então o PCC vai precisar caminhar por um caminho, por um lugar muito parecido. Como é que a gente confunde o PCC? Só que, de novo, nós estamos falando de um Estado, como é o Estado brasileiro, extremamente atrasado em diferentes maneiras. Nós estamos aqui discutindo, parece que o Judiciário desconhece até o que é um VPN, como é para multar o usuário. Então, todas essas coisas entram no jogo e fazem a gente acreditar que, assim, enquanto não tiver uma mudança seríssima de mentalidade, de até uma questão geracional que nós vamos ter aí, com todo respeito, quero trazer essa pauta, mas para que a gente venha abordar de diferentes maneiras, porque uma coisa que poucas pessoas falam, Koba, que é a questão, inclusive, cultural. Nós estamos vendo uma lavagem de dinheiro através de expoentes da música popular, do funk nas comunidades. Não quero aqui criminalizar o funk, mas você vê uma pessoa que publica uma música, sobe uma música nas plataformas de streaming, em um mês depois, aquela pessoa já está morando em Alphaville, com 5 carros, postando, fazendo famosa ostentação. Você fala, peraí, uma música de sucesso dá tanto dinheiro assim? É de se levantar a pergunta. E essas pessoas têm inúmeras infrações e crimes que são postados ao vivo nas redes sociais e cometem crimes pelo mundo afora, pagam milhões e milhões todas as noites em baladas e em coisas. E da onde vem esse dinheiro? É só da música? Porque nós temos expoentes da música de outros ritmos aí, outros gêneros muito maiores, com maior influência, e eles não têm esse mesmo retorno financeiro. Então, tá aí. E como é que a gente impede isso? Mas nós precisamos de um olhar mais atualizado para essa questão, para que a gente faça com que essa própria organização se confunda. E com tecnologia, né? Porque daí é o rastro do dinheiro, é ver como é que uma pessoa tem tanto patrimônio, comparar a declaração dessa pessoa com o estilo de vida, enfim. Claro que tudo precisa de procedimento legal, de denúncias efetivas, e aí tem toda essa balança para se equilibrar, meu querido Emerson Tawil, em 30 segundos. Tá. Até você falou, é preciso ver, não é só um rostinho, você tem que pesquisar e tudo mais. Só que via de regra, Koba, pasme, os que são candidatos não tem nenhuma mácula, não tem uma mancha. Essa é a regra. O que eles fazem, na verdade, é que eles fazem um subsídio daquela campanha e, em troca, eles ficam com os assessores, as assessorias. Eles ganham ali. Então, via de regra é isso, salvo alguns casos excepcionais em que eles atuam diretamente com o partícipe para tirar vantagem, seja de licitação, entre outras coisas. Que não deixa de ser uma espécie de rachadinha também, né? Você dá salário a alguém por um trabalho que é prestado a seu favor de outra maneira que não na assessoria. Agora são 16 horas e 59 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta aqui no Tá na Roda desse domingo.